Olá, sejam bem-vindos ao Fora de Órbita, o seu ponto de informação sobre o universo de comércio exterior, supply chain e logística. Eu me chamo Josiano Mota, sou o CEO da Ship2Ship e hoje estamos aqui com um convidado muito especial, nosso amigo de longa data, Arlon Pereira. Arlon, por favor, se apresente para quem está nos vendo e nos ouvindo aqui hoje. Obrigado primeiro pelo convite aí, Josiano. Bem legal o projeto, acho que vai agregar bastante aí para a galera na parte de logística, comércio exterior e tal. Bom, meu nome é Arlon Pereira, sou diretor na Royal Cargo do Brasil, um agente de carga, e além disso tenho outros trabalhos aí como host de um podcast também de comércio exterior chamado Teus e Tons, e uma empresa de tecnologia voltada para comércio exterior chamada Maya Technologies. É isso aí, basicamente é o que eu faço nas minhas horas de trabalho. Que não é pouco, né, Arlon? Já não é pouco, cara, já não é pouco. Já toma bastante tempo, mas eu acho que quem trabalha com comércio exterior e ama o que faz, né, cara? Eu acho que arruma tempo e vai fazendo e não tem jeito. Então, cara, e quando você vê, passa tão rápido, né, Arlon, que a gente acaba, tipo, cara, é tão bom fazer isso que a gente passa tão rápido que a gente vê, poxa, já tá acabando, já tá no fim do dia, já... E chega no fim de semana, você tem falta, né, daquela emoção, né, porque o fim de semana é mais tranquilo e tal. O comércio exterior é assim, ele te deixa meio viciado, eu acho. Comex com emoção, é verdade, o Comex tem muita emoção. É isso aí. É isso aí, Arlon, obrigado por se apresentar aqui. E hoje, Arlon, o nosso assunto aqui, né, um assunto que está bem em pauta aí, todo mundo está conversando bastante, né, nas reuniões que eu faço aqui, está muito se falando sobre isso, que são sobre as importações, né, de bens de consumo e como manter uma logística segura o ano inteiro, né? Então, assim, não só a questão de você achar que, tipo, mas eu só importo no fim do ano, eu só importo no começo do ano, como é que eu posso melhorar essa minha importação, o que eu posso fazer diferente para agregar ao meu trabalho, à minha empresa, né? Então, assim, sei que muita gente, né, já está ciente, né, do que está nos assistindo aqui, nos ouvindo, sobre essa questão da importação de bens de consumo, mas quais são os primeiros cuidados, né, que alguém que importa esse tipo de produto, Arlon, precisa ter com a logística, principalmente? O que você assim, vê no dia a dia? Assim, Josiano, primeiro é legal conceitualizar bens de produto, bens de consumo, né? Eu acho que é o jeito mais fácil das pessoas entenderem. Cara, é tudo que vai diretamente para o indivíduo ou para a família dele, assim, é a venda daquele produto que vai para o consumidor final. Então, ele não passa por uma transformação, é a venda da ponta. Com isso, eles são divididos em 3 grupos, os bens de consumo duráveis, semiduráveis e não duráveis. Basicamente é assim, né? Te vendi uma geladeira, você não troca a geladeira todo dia, então ela é um bem durável. Semidurável, cara, escova de dente. Você não troca todo dia, mas também você não troca a cada 3 anos, né? Você tem uma certa... e as não duráveis é alimento, água, cigarro, papel higiênico, remédio, tudo que você consome no dia a dia. Sabendo disso e sabendo essas 3 classes, cara, os primeiros cuidados em relação a isso é que logística não é só essa parte de frete internacional, assim. Então você tem que olhar a logística como um todo, é uma cadeia inteira entre a tua compra e a tua venda lá para o cliente final. E para isso eu ainda dou a dica que não tem nada a ver com o meu trabalho de agente de carga, mas eu bato muito nessa tecla para os nossos clientes, que é cuidar bem do seu fornecedor, assim. Saber de quem que você está comprando, combinar coisas de prazos, preços e deixar tudo bem organizado, qualidade, para tu não sofrer depois, porque a pessoa que tu está vendendo esses bens de consumo é o consumidor final, é o cara que tem a opinião, é o cara que tem a voz na internet, que pode entrar lá e pode te dizer uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim. Então, o cuidado com o teu produto dentro dessa cadeia logística inteira, eu ainda acho que é o primordial, cara. Eu não acho que tu pode esquecer a logística, é claro, mas fornecedor em primeiro lugar ali. Um bom combinado, um bom contrato, qualidade versus preço, sabe? Expectativas alinhadas. Cara, é essencial, porque o teu produto sai de lá direto para a gôndola, provavelmente, ou direto para o cliente final. Você manuseia ele muito pouco. E aí, né? Exatamente. Não, e é que as pessoas normalmente, né, Arlon, até nós, como a gente fala de logística, as pessoas pensam muito na questão, é o frete, lá do porto até aqui, né, entregou aqui. Mas, na verdade, não. Começa lá no armazém do exportador. E até tem uma história curiosa que eu passei uma vez, eu trabalhei muitos anos como agente de carga também, que chegou um container aqui no Brasil de toalhas de banho, né? Toalhas brancas. Então, e ele já vinha com a marca da empresa, com o logo, tudo certinho, como você falou, para distribuição. E era a primeira exportação desse cara para o Brasil, ou seja, desse shipper para essa empresa no Brasil.
cara, as toalhas chegaram todas sujas, elas chegaram com uma... embaixo do pallet, né? Passou para cima. O cara falou, cara, mas tem uma coisa errada. Como é que pode sujar? O container é fechado, não entrou o container não tem areia. Era uma areia grossa, sabe? Acabou com as toalhas, né? Boa parte delas não tinha que fazer, tinha que lavar e tudo mais. E aí a gente pediu as fotos pro shipper lá, né? Que era a primeira exportação dele para nós, para a empresa aqui no Brasil e tudo mais. Cara, a empresa era de chão batido. Dentro do galpão era chão batido. Então, deu uma ventania lá dentro, provavelmente aquilo pegou, esparramou aquela areia. Meu Deus. Cara, acabou. Aí queriam devolver o container com as mercadorias, o cara não claro. queria aceitar. Então, a logística não é só o frete. O frete, claro, influencia bastante, né? Mas é uma etapa. Mas é uma etapa. Como você falou, ter um shipper que realmente você já confia, que você já tem, né, um conhecimento, ajuda muito mais a evitar problemas, né? Lógico, esse é um ponto crucial, né? Até porque, Josiane, se a gente entrar nesses méritos, assim, essa parte de renegociação depois, por alguma falta de mercadoria ou algum problema, é muito difícil, né? Você tem que ter uma boa relação com o seu exportador a ponto de negociar comercialmente. Se você for para os meios legais depois resolver isso, cara, é quase impossível. Não existe uma lei global que manda e tem um juiz global que dá uma martelada para um lado ou para o outro, entendeu? Existem leis, claro, mas é muito difícil essa recuperação. Então, eu ainda sugiro um bom tempo ser investido nessa parte aí, para evitar ter toalha suja aí no final do dia, como tu mesmo falou. Não, e pior que era de marca, uma marca famosa e tudo mais. Foi uma confusão danada, e é isso. As pessoas têm que se entender, né, que os bens de consumo como um todo, não só a questão da logística como frete, mas sim completo, né, cara? Quem é teu shipper, onde é que ele está localizado, como é que é essa empresa desse cara, antes de qualquer coisa, como né? A carga embalada. Embalada, como é que você quer, os detalhes, são vários detalhes, né? Você não pode arriscar que você compromete toda uma cadeia. Imagina, muitas dessas toalhas estavam vendidas já, né? E aí, como é que faz para repor isso em tempo, né? Isso tem já essa... Desculpa, Josiane. Eu só quero comentar só um negocinho. Isso já tem a grande diferença entre bens de consumo e alguns outros bens. Vamos, sei lá, chamar uma commodity ou um bem que vai ser industrializado ainda. Talvez para esses outros tipos o cuidado seja um pouco diferente. Talvez tenha um passo diferente a se cuidar ou a se priorizar nessa cadeia. Mas para bem de consumo, sabendo que vai chegar aí na sua própria casa, você é um consumidor de bem de consumo, então tem que ter um certo cuidado, né? Geral, assim. É isso mesmo. Legal pra caramba. E até entrando nesse quesito agora, falando um pouco mais da parte de fretes, né, Arlen? Quem importa esse tipo de produto, né? Eu sei que são produtos de consumidor final. Então, assim, como você falou, um commodity você coloca no container, manda embora, né? Claro, não esteja furado, não dê nenhum problema. Claro. Mas no quesito que esse produto como você falou, vai para o consumidor final direto, né? Quem importa esses produtos, Arlen, regularmente, né? Enfrenta alguma dificuldade em alguma época do ano no quesito frete internacional? Eu sei que agora a gente está numa fase aqui muito peculiar. Agora é muito louco, né? Fim do ano realmente é uma loucura, e esse ano mais do que nunca, né? Com tudo que aconteceu. Mas essas empresas enfrentam alguma dificuldade durante o ano nessa questão de frete internacional? Assim, Luciano, enfrentam sim, tá? O mercado em si... Bom, vamos tentar simplificar. Bens de consumo, na sua grande massa, eles vêm no modal marítimo. Porque um bem de consumo normalmente é um bem já pronto a ser distribuído e que ganha baseado na quantidade que compra, assim. Fica mais barato comprar mais. E, obviamente, as empresas agora elas estão tentando fazer um movimento de mais entrega diária ao seu cliente, né? O cara pediu, já está na mão dele e tal. Então, algumas estão enchendo seus estoques, outras estão trabalhando com logística just in time aí, né? Já chega, já entrega, já manda embarcar outro. É um produzindo, um embarcando, um chegando, né? Um liberando. Tem empresas fazendo isso. E com isso, assim, ó, com essa regularidade, as empresas que importam esses bens de consumo, principalmente no modal marítimo, que eu vou chutar aí uns 90%, eles sofrem muito em dois momentos. Feriados chineses. Cara, os feriados chineses atrapalham e muito essa parte dessa cadeia regular anual, assim, movimenta diferente a parte do marítimo, principalmente, e as outras são as festas de fim de ano. Porque o feriado chinês ele é mais ou menos em fevereiro e em outubro, e outubro é o momento que você está querendo embarcar ou terminar de produzir para embarcar a sua carga para chegar em novembro, e dezembro está na gôndola para Natal e Ano Novo. E então já tem um feriado onde param as fábricas, normalmente na Ásia, e aí você ainda já tem uma corrida entre todos os importadores para tentar botar carga no mar, que é aquele pouquinho a mais, porque nessa data se vende mais.
Então, essas duas datas aí, fim de ano, por causa das festas, então eu vou botar ali setembro, outubro, novembro, e feriado chinês, que é fevereiro e outubro, cara, os importadores sofrem bastante, assim. Os fretes aumentam, a dificuldade de espaço acontece. Então, normalmente, os importadores mais cientes das coisas, eles tentam fazer o estoque ali no meio do ano, que é onde o frete tende a estar um pouquinho mais barato, e, enfim, para trazer isso. Obviamente depende de muita coisa, né, Luciano? Fluxo de caixa do cara, se a mercadoria dele é sazonal ou não, se ela é de consumo direto ou não, enfim. Mas, basicamente, eles sofrem nessa data, assim. É as datas onde tem o que a gente chama de peak season aí, que dá bastante problema, porque tem muita demanda e pouca oferta. Entendi. Isso mais, assim, voltado para a Ásia, Brasil, né, Arlon? Isso. Assim, eu vou te dizer, os trades, tipo, com os Estados Unidos e com a Europa, para o Brasil, ou América Latina, eles não sofrem tanta variação, entende? Eles têm suas variações, um pouquinho para mais, um pouquinho, mas não são bruscas. Os fretes aumentam ou diminuem, sei lá, 5%, 10%. Na Ásia, a gente vê, às vezes, 300% de aumento, 200%. Agora está um momento assim, cara. Entende que antes da pandemia o frete estava ali na casa de 300, 500 dólares, agora o frete está na casa de 5 a 6 mil dólares e está subindo aí. Então, sem garantia de embarque ainda, né? Exato, cara, bem complicado assim. Então, para quem importa da Europa, para quem importa da África, para quem importa dos Estados Unidos, a coisa é mais regular, se sofre menos. Para quem importa da Ásia, que a gente costuma brincar que é a indústria do mundo aí para entregar coisas, aí não, aí já está um pouco mais complexo. Por que tem sazonalidade nos outros países? Por exemplo, na Europa tem porque às vezes é inverno e as ruas trancam, o caminhão não pode conseguir ir lá buscar. Nos Estados Unidos tem esse mesmo problema. Existe uma sazonalidade por causa do clima ou por alguma coisa específica, algum problema político, mas nada tão grave, tão severo quanto os peak seasons, que a gente chama, que são esses momentos de grande pico de volume de cargas vindos da Ásia. Esse eu acho que é o pior, o importador que mais sofre. Legal, bacana, muito bom. Mas não, justamente a China-Brasil, eu sempre sei que é uma confusão danada, né, cara? É sempre uma loucura. Você deve estar conversando com clientes agora, nesse momento, e deve estar recebendo feedback deles desesperados, porque está difícil, está tudo difícil nesse momento da Ásia para o Brasil. É, isso mesmo. Eles falam que realmente agora o custo é importante, então eles têm que encontrar o melhor custo, mas não só um custo mais barato, mas o custo que vai embarcar a carga deles, né? Então, eles usam muito a gente para esse quesito. Preciso procurar fornecedores que me atendam e que me tragam realmente uma melhora, não só dos valores, mas que me garantam que isso não vai dar problema agora, que não vai deixar de embarcar e tudo mais, né? Eu acho que esses são os pontos principais nesse quesito. E me diz uma coisa, Alo, é possível negociar melhor esses fretes de bens de consumo? Qual é a tua dica para essas empresas que estão aqui nos ouvindo, nos vendo, né? Para melhorar essa contratação de fretes, né? Como você falou, a gente precisa olhar muito bem para o shipment, mas nesse meio do caminho tem a questão da logística internacional. Como é que ele faz para ter um melhor frete nesses casos, nesse tipo de produto? Assim, é possível, bem possível. Principalmente porque tem uma coisa em jogo que é a parte do volume, né? Essas cargas, normalmente, de bens de consumo, elas são bem regulares. Então, o que eu sugiro? Você pega um ou dois agentes, seus agentes de confiança, e explica para ele, vocês terem uma engenharia desde quando você compra, por que você compra, sua planilha de custos até a chegada da mercadoria. Por que eu vou dizer isso? Porque quando a gente sabe disso e sabe quais margens você tem e sabe qual é o tipo de logística que você precisa, tenta encontrar gargalos na tua operação e tenta ajudar a resolver, ele consegue, dentro do que tem no mercado disponível, te entregar uma melhor opção. Às vezes, tu acabou de dizer um negócio bem legal, o cara quer o preço, mas ele quer o preço com um espaço. Então, se ele quer o preço com espaço, vamos tentar localizar o melhor dentro deste setor. E não só no preço ou só no espaço. Então, eu vejo muita falha de quem negocia isso, de só mandar uma cotação aleatória, dizendo assim, 1 de 40, Xangai, Itajaí. É isso. E o agente de carga não entender da operação. Eu vou te dar um exemplo, assim. A gente, sabendo o peso da mercadoria, muda, às vezes, o cenário. Sabendo a cubagem da mercadoria, muda, às vezes, o cenário. Nós já tivemos casos na empresa de, inclusive, mudar o tipo de container que o cara operava para melhorar a eficiência dele. Um grande exemplo são containers NOR, né? A gente já mudou muitos clientes de containers de 40 HC para NOR,
porque o NOR estava mais acessível, se perdia um pouco na cubagem, se ganhava muito de desconto em frete, no período normal aí de agenciamento, só que tinha uma vazão mais rápida, uma entrega mais rápida. É interessante para o amador trazer esse container, que é o reefer desligado, aqui para o Brasil, para a nossa exportação de carne, frango, etc. Só que se tu me manda um container de 40, Xangai e Itajaí, talvez eu não vá te dar essas opções, entendeu? Talvez eu não consiga achar. Nós temos rotas diferentes. O problema hoje é que se comoditiza muito esse frete. E tudo bem, ele é uma coisa ainda já comoditizada, é difícil a gente quebrar essa, mas um pouquinho mais de informação, 2 minutos a mais ali de troca de informação para eu saber mais detalhes, talvez faça uma diferença bem grande no teu tempo, no teu prazo, no teu free time, ou em alguma coisa que de fato é relevante para a tua operação. Entendeu? Não, isso aí. E até uma coisa, você falou um ponto legal, Arlo, que é o container NOR, né? Os maiores importadores hoje de containers NOR são empresas de bens de consumo, que já trazem produto final. São. Por que eles... Qual que é a dificuldade para alguém que usa um 40 dry, um 20 dry, para usar um NOR, Arlo? Porque assim, eu sei que o frete é muito melhor, o frete é muito mais barato. Um tempo atrás eu ouvi uma questão da parte do equipamento, né? Que pode ser roubado, não sei o quê, pode sumir, né? Que é a parte cara daquele container. Mas é isso mesmo? Por que as empresas acabam não usando tanto o container NOR? Tem 2 motivos principais. Não é o roubo, não. Obviamente, claro, pode acontecer, mas enfim, não é tão comum assim como falam. Mas o principal problema são 2, que é, primeiro, a falta de conhecimento. Há um receio muito grande naquilo que você não conhece, né? Então, e um teste no comércio exterior pode ser aliado a um grande custo, sem querer, né? Se você testa uma coisa e ela dá errado, é uma multa, é um repagamento do frete, é um reexportar a carga porque veio com madeira sem aqueles carimbos, enfim, tem bastante coisa. É bem custoso errar no comércio exterior. Então as pessoas desconhecem, né? E aí por desconhecimento não trazem. E a segunda é porque existe um grande medo e mito de que um container que foi exportado com carne, por exemplo, do Brasil para a China, na hora que eu pegar e botar os meus produtos, vamos dizer que são caixas de sapato, com sapatos prontos dentro do container, o meu sapato, a caixa dele vai ficar com cheiro de comida ou de alguma coisa. Então, esses são os 2 principais medos, assim, e que a gente foi provando por A mais B ao longo do mercado, as pessoas de logística, para as empresas, como tu bem comentou, inclusive as principais de bens de consumo utilizam bastante esse container, de que não era assim, que é feita uma lavação, que o container é tranquilo, que existem pontos sim que não são tão bons, como por exemplo a demurge, ela é um pouquinho mais cara por se tratar de um equipamento especial, mas em contrapartida o frete tem um desconto absurdo, então se você tem uma logística mais alinhada, você não vai sofrer o ponto ruim, vai ganhar o ponto bom, depende tudo eu acho de como você está sendo assessorado, mas eu concordo contigo, eu acho que há uma migração forte para lá, é interessante para o amador, então ele vai dando prioridade para isso, porque a exportação do Brasil para fora de container reefer ligado paga muito bem para o armador. Então ele quer esses containers reposicionados para cá e ele não quer trazer de graça no navio dele vazio, né? Ele quer que alguém pague esse frete para ele. Então é por isso que eles utilizam isso. Eu já trabalhei em agência marítima também, Arlo, e algumas vezes nós trouxemos 500, 800, 1000 containers desligados, sozinhos, sem nada dentro, porque tinha que trazer esses containers. Assim, e isso é um custo, né? Um custo absurdo, porque assim, não é só o custo do frete, o navio do armador, às vezes não, às vezes é de um parceiro, né? E outra coisa, para você tirar o container do navio, colocar e tirar, você paga o THC, não importa se é o armador ou se é o terminal. O THC existe e vai ser cobrado no terminal. Então acaba que para o armador também só que, como você falou, justamente porque é muito rentável para ele cobra um frete muito bem nesses casos, ele acaba também tendo que trazer, né, mesmo que vazio. E essa questão da migração faz anos já que eu vejo algumas empresas falar. Só que assim, quem faz através dos reefers não fala. Fala assim, não, eu não trago pelo reefer, eu trago o dry, eu trago sempre dry. Que até como você falou, que se todo mundo migrar para o reefer, ele vai acabar também o armador vai começar a cobrar mais alto esse frete, né? Então, mas assim, o que eu vejo é assim, ó, existiam empresas ou indústrias que não utilizavam e começaram a utilizar, e hoje elas fazem até um mix, assim. Elas põem parte da carga, essa é a hora que eu insisto muito em falar bem com os seus assessores, né, com o seu despachante, com o seu agente de carga, com qualquer assessor, seu advogado, enfim, explicar bem. Porque se a sua carga tem
não tem margem suficiente para pagar uma logística cara, de repente o Nora é uma opção. Aquele outro produto que você tem um pouquinho melhor, coloca no HC, que de repente tem mais 10 de cubagem, você traz mais carga com um BL só e economiza um custo aqui. Enfim, tem milhões de formas de fazer a mesma coisa, mais efetivas, menos efetivas, mas não tem nada que é de caixinha, assim, te entregar pronto, ó, tá aqui. Eu acho que você tem que conversar bem. Os seus operadores têm que entender de fato o que você faz. Então, a minha crítica sempre é, como você está fazendo sua cotação hoje? Como é que você está conversando com os seus assessores hoje? Eles estão te dando essa volta, essas perguntas corretas, essas ideias do que pode ser feito ou não? Tenta não comoditizar, a gente está falando do teu negócio, né? É do teu negócio, da tua carga, é do teu produto que você está entregando para o seu cliente, então toma um pouquinho desse cuidado. Mas eu acho que o mercado vai migrar para nós mesmo, mais cargas de bens de consumo. Exatamente, não só isso, também a questão das estratégias, né? Eu já vi clientes importadores, até foi um negócio bem legal que aconteceu, que eles traziam cerâmica. E cerâmica, cara, vai uma altura do container, 1 metro no máximo, né? Uhum. E o que aconteceu? Outra empresa que eles traziam isopor para obras, né? Que vai nas obras. Ele falou assim, cara, olha só, você traz aí tua cerâmica, sobra um espação aí no container, e eu tô trazendo um container cheio de isopor, que é leve, que tipo, para mim é caríssimo fazer isso. Pô, tem como eu colocar junto, aí você traz um pouco menos de piso, de cerâmica em cada uma desses containers, mas em compensação eu te pago uma parte do frete. E os dois se aliaram e fizeram, até hoje, eu acho que rola essa operação, e justamente legal. Com os containers Norris, porque tem um peso mesmo, basicamente, né? Alguns são super testados, que a gente chama, mas o peso é muito semelhante entre eles, né? 20 e poucas toneladas ali. Então acaba que os caras se uniram, né? São empresas grandes que se uniram, um traz a carga pesada, outra carga leve, o frete dos caras é muito competitivo, eles chegam a um produto final muito melhor no mercado nacional, né? Para você ver como existem as estratégias, né? Se o rateio é feito pela cubagem nessa forma aí, cara, o cara do isopor tá ganhando e o cara da cerâmica também tá ganhando, né? Porque o frete ele tá dividido baseado no que tu tá usando de espaço do container, não no peso dele. Então é justo para os dois e bem legal. Eu acho que tem muitas dessas saídas. O difícil é entender, o difícil é conversar sobre. O tempo está muito corrido, parece, para a pessoa parar 5 minutos e conversar sobre as possibilidades. Mas olha a solução logística que os dois encontraram, né? Sensacional. Exatamente. Não, e assim, a gente conversa muito aqui com diretores, com gerentes de áreas, com analistas, e nós estamos vendo uma migração muito grande desse pessoal procurando soluções fora da caixa. Ou seja, cara, eu tenho um produto que é metal mecânico, eu quero fazer tal coisa, eu quero arrumar, o meu frete está vindo LCL, mas eu quero testar não sei o quê, eu quero tentar fazer de tal forma, sabe, os caras estão se aliando, concorrentes no mesmo container, aconteceu, já vi caras concorrentes, mas de mercados, e falam, cara, podemos trazer, nós somos mesma mercadoria, vamos dividir os containers. Por quê? Porque hoje, cara, nesse preço que os fretes estão, você ficar com uma questão, mas eu vou ver se... meu container vai sair vazio. Não tem problema, vai trazer vazio mesmo, mas aí semana que vem vai encher de novo. Por uma questão que não tem muito sentido, é dinheiro já no ralo, né? Ali, quando a pessoa pensa assim, mas é um container só. No ano, isso são vários containers que acontece isso, e a conta no fim do ano ela é grande. Então, as pessoas estão agora numa migração muito grande, eu vejo, procurando justamente soluções que talvez antes eles não estavam procurando. Então, ter, né, o seu trabalho muito mais de pensar... Eu acho que é analítico, estratégico, né? O analista, eu sempre falava assim, eu era analista, né? Eu era analista de Excel, eu tinha que fazer um monte de coisa em Excel, eu odiava fazer aquilo. Não que Excel seja ruim, mas existem ferramentas para você trocar o Excel hoje em dia, entendeu? Claro, então, eu falo, cara, eu não quero ser analista de Excel, eu quero ser um analista que vai mitigar risco para a empresa. O que pode ter de custo? Como é que eu posso fazer para evitar custos, para melhorar a performance do cliente, para trazer melhoras significativas no processo? E aí que a gente começou a pensar em um monte de coisa e sempre aparecia formas de fazer isso, né? Então, o analista hoje também, ele está saindo um pouco dessa questão de abaixar a cabeça e preencher Excel, e ele está olhando para a operação como um todo. E aí fala com você, fala com outros agentes de cargas, justamente para melhorar a performance deles, né? Eu acho que esse é a evolução que está acontecendo, né? Deu uma chacoalhada também nessa parte, a questão da pandemia, né? As pessoas foram rever suas coisas, principalmente dólar estourando, frete alto. Cara, então,
eu preciso dar uma olhada para ver onde é que eu posso melhorar. E a gente chama na logística de gargalos, né? Onde é que a gente tem coisas que estão trancadas ali. Então, foi legal, isso é bom, porque daí migra mesmo de assistente para analista, sabe? As coisas, num geral. E não é preconceito com um ou com o outro, tá? É mais, vamos olhar um todo. Às vezes eu tô com um problema aqui que eu podia resolver num passo anterior. Não precisa ser o problema resolvido naquele passo. Enfim, acho bem legal essa migração que está acontecendo. Exatamente. Até um ponto que eu vou entrar agora, Alon. Quando um cliente desse trabalha com bens de consumo, né? Quando ele vai contratar um agente de carga, como você falou, é bom conversar com ele e tudo mais. Mas quais pontos ele precisa estar atento, né, ao contratar um agente de carga para fazer esse tipo de frete especificamente? Entendi. Para bens de consumo, a gente resume a logística em informação, visibilidade e prazo, sabe? Você tem que tomar cuidado com isso, principalmente porque, cara, os consumidores agora, eles estão demandando eficiência, sabe? Aquela você gera uma expectativa, eu cliquei num botão ali num e-commerce de comprar, eu já queria ele na minha mão, eu quero ter essa experiência agora, eu não espero mais 14 dias. Frete grátis com 14 dias já está incomodando. Eu não sei se você entende. Então, você tem que ter visibilidade, você tem que ter a informação em tempo real, e você tem que ter prazo. Prazos combinados entre vocês. O que é bom para você e o que o seu operador logístico pode te entregar. Então, eu sugeriria, baseado em tudo isso, assim, vê se o cara já é confiável, né? Se você já opera com ele, se ele tem um bom nome no mercado, etc. Isso é trivial para todos os fornecedores que você tiver na sua vida, não só nessa parte. Vê se ele é transparente, se ele te dá informação clara, se ele não enrola demais. Ele fala, consegui, não consegui, embarcou, não embarcou, tenho, não tenho, houve transbordo, não houve. Se ele usa tecnologia. Eu vou bater nessa tecla, porque tecnologia é muito aliado à visibilidade e à prevenção de falhas e erros. A receber informação em tempo real, ao ponto de que, se der algum problema, você tem essa informação tão antecipada que você pode sair com outras soluções. Ela não está atrasada, entende? Ela não virou uma urgência ainda. Então, eu vejo muitos agentes de carga ainda trabalhando no Excel, ou fazendo aquele trivial. Em contrapartida, eu vejo tantos outros já usando tecnologia, um portal para te entregar informação em tempo real, um sistema de acompanhamento com o armador, para quando ele lançar lá um transbordo inesperado, você ser o primeiro saber, você operador logístico, e você entregar essa informação para o seu cliente como primeiro também. Não enrolar, falar, ó, aconteceu isso, tua carga está transbordando, estou tentando essas soluções. E vou depois te passando passo a passo. Essa aqui deu certo, essa não deu, isso aqui está dando certo. Liguei para lá, fiz isso. Eu acho que a escolha do agente de carga no mercado de bens de consumo vem muito sobre essa transparência, sobre essa visibilidade das coisas. Porque o seu cliente não é o cliente final, né? Um agente de carga, ele não é o cliente final, e o cliente final dele são pessoas que estão em casa, com expectativas bem altas. Eu ia falar agora isso. Você é corresponsável por isso. Então, se eu fosse pensar num agente, eu queria que ele entendesse isso. Eu queria que ele me entregasse essa visibilidade, sabe? Tecnológica, a ponto de eu saber às 10 da noite, se eu quiser pelo meu celular, onde é que está minha carga, ou se houve alguma coisa ou não, para eu poder falar com o chinês, por exemplo, se a gente estiver falando de importação da China, alguma coisa. Então, eu acho que existem N agentes de carga aí, mas temos bons concorrentes, além da Royal Cargo, que podem te entregar esse tipo de entrega, vamos chamar assim, esse tipo de diferencial nessa parte de bens de consumo. Então, eu iria por aí. Legal, muito bom. É isso mesmo, Marlon. Acho que tem formas de você buscar essa informação, né? Como você falou, são pessoas do outro lado. Então, não adianta você querer enrolar, você querer dar uma desculpa esfarrapada, que ninguém quer mais isso. Eu sou um caso, eu comprei recentemente um produto via e-commerce, eu estou há 5 dias recebendo o mesmo e-mail. O seu produto saiu para entrega. 5 dias, eu estou recebendo o mesmo e-mail. E você vê que é uma falha do sistema, né? Claro. Cara, no comércio seria a mesma coisa. Imagina, ó, sua carga transbordou. Aí tá, beleza. Daqui a outro dia, ó, transbordou de novo, hein? Aconteceu 5 transbordos. O que aconteceu na minha carga? Você não tem informação clara, aí você liga para a gente de carga, às vezes demora para responder para o cara. O que aconteceu? Olha só, vai atrasar a tua operação, beleza? Então, existe, como você falou, a tecnologia, ela está aqui para ser momentânea. Tipo, muitas vezes você está interligado com o sistema do armador. Então, joga para o cliente direto. Cara, tá aqui a informação, o armador colocou lá agora, eu tô vendo o que aconteceu, também foi pego de surpresa, e estou tentando encontrar uma solução para você. Eu acho que por isso que as empresas buscam a gente de carga, que é para ajudar nessa resolução de problemas, né? Porque senão a gente vai direto com o armador, faz toda a operação, ok? Mas
eles sabem que quando der um problema, para lidar com a armador é muito grande, não dá conta de todo mundo que vai falar com eles, né? São muitas pessoas, então o tempo de resposta é muito maior e às vezes o tempo de resolução também, né? Então, acho mas que aí onde eu boto uma pitada de um diferencial legal, que é assim, ó, se você está usando um agente de carga que tem essa tecnologia, por exemplo, de ir no site do armador, pegar as informações e repassar direto para o cliente. Então ele vai ser o primeiro a saber, seu cliente também. Esse cara que antes fazia um Ctrl+C, Ctrl+V aí, de ir lá no site do armador, pegar a informação, botar no seu sistema, montar um follow-up, enviar, ou no Excel e enviar, esse cara tem mais tempo para analisar, para criar relacionamento com pessoas que podem resolver o problema dele, para criar relacionamento, aquilo que é trivial do processo. Porque o que é trivial, a tecnologia pode te entregar, entendeu? Então, eu acho que tem uma vantagem absurda de usar a tecnologia. Eu sei que tu é entusiasta como eu dessa parte de tecnologia, a gente acredita que dá para resolver grandes problemas e migrar um pouco para análise e estratégia, coisas que antes era só operativo mesmo, antes era só Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu acho que tem que tomar cuidado, conhecer um pouquinho melhor aí, ouvir mais sobre que valor que você vai me entregar num todo, do que só me dar $50 a menos de frete. Exatamente. Até isso vai entrar aqui numa pergunta que eu vou te fazer, Arlon. Quem importa esses produtos, né? Quais são os maiores riscos que essas cargas podem ter como um todo, né? A gente falou aqui da parte do shipper, da parte do frete, valor em si, o embarque, mas quais riscos essas cargas podem ter para essa empresa nessa parte principal aí do frete? Para mim, dentre todos que existem no mercado marítimo, aéreo, de importação, exportação e tal, para mim ainda é o prazo. O risco de prazos que você combina com o seu cliente, com o seu fornecedor e tal, eu acho que ele é o que mais impacta, assim. Então, como tu atende o consumidor final, eu falei que a expectativa é grande, ele está esperando clicar e ter na casa dele e tal. Tem que trazer para a mesa, na hora da negociação, o combinado correto, certo, com uma boa margem para tu ter como sair daquele problema como importador para entregar ao teu cliente final e encantar ele no fim das contas. Eu acho que tem que ter uma boa comunicação a ponto de dizer, ok, prazo, se atrasar, quanto tempo normalmente atrasa? Vamos conversar, vamos falar também do lado ruim, não vamos só esperar e rezar para que dê certo, entendeu? Intempéries acontecem, a gente tem influência até do clima, né, no mundo logístico, aéreo, etc. Intempéries acontecem fora qualquer tipo de erro. Então, eu acho que o prazo, você tem que cuidar muito entre o que você tem em estoque, o que você botou disponível lá para vender, o que você está comprando, o que está no mar, porque, inclusive, impacta em coisas assim, ó, variação do dólar. Se a carga atrasa 3 dias, 5 dias, o dólar pode ir para cima e você tem um custo que vai ter que passar lá para o cliente no final, mas você já vendeu a carga, considerando um dólar de 4, agora está 5. Então, combinar prazos e estar maleável a alguns momentos de alteração nesses prazos é crucial, é o risco que você mais tem que mitigar importando bem de consumo. Exatamente, e não só o prazo para cima, né? Você era em 30 dias, chegou em 50, mas para baixo também. Aconteceu comigo uma vez isso, Arlon, que tem um armador que ele faz um transbordo na África. Todo mundo, quem conhece, que trabalha com a área, vai saber o que é o armador. Isso não é ruim não, tá? Foi ótimo, porque assim, ele deu um prazo de 23 dias, China-Brasil, porque ele tem saídas diárias de lá, vai até esse país da África e daí vem para o Brasil. É muito rápido o transit-time dele. E chegou, e o cliente tinha acordado com a empresa que eu trabalhava 30 dias e chegou em 23, se não me engano. Cara, o cara queria que a gente pagasse os 7 dias de demurge que gerou nesses 7 dias, porque chegou antes do prazo de armazenagem, porque chegou antes do prazo que tinha estipulado. Porque eu falei, então, mas, cara, impacta muito, né, no fim das contas. Vai que esse cara não estava com o fluxo de caixa disponível para liberar essa carga agora, entendeu? Vai que o boleto que o cliente dele ia pagar no dia 5. Daqui a 5 dias você está pagando. Então, prazos, alinhar essas expectativas é um risco aí, ó. Até quando adianta? Até quando adianta é ruim. Tem que ser realmente muito próximo do que foi negociado e fechado, né? Por mais que a gente saiba, como você falou, questões climáticas mesmo, cara. A gente está falando de uma carga que sai do outro lado do mundo, que vem pelo oceano, que pega um monte de coisa nesse caminho, que pode pegar um furacão, uma tempestade. Aconteceu recentemente, estava conversando aqui antes de começar o webinar, né? Aconteceu lá de China e Estados Unidos, 1.900 contêineres caíram no mar. E como é que vai prever isso? Ninguém quer que caia no mar os contêineres, quer trazer a carga para o destino final, e acontece. Claro.
Então, as empresas têm que estar também cientes que não se trata de uma coisa exata, não é o correio que vai chegar daqui de Itajaí para São Paulo em 5 dias, está lá no máximo. Ó, até isso, às vezes, dá problema. Imagina uma carga que sai do outro lado do mundo. Cara, e aí que vem como é importante você ter essa visão ou ter essas habilidades lá dentro da sua própria empresa, seja você um importador ou uma indústria que está importando, enfim, tomar esse cuidado de ter alguém de logística que pode amarrar coisas. Bom, se aquela carga está vindo aqui, eu tenho que ter uma opção B para as coisas, né? Eu tenho que dar uma olhada, eu tenho que combinar prazos maleáveis. Eu senti muito isso na pele, assim, eu vi que muitos importadores que eu conheço têm uma cadeia de suprimentos muito frágil. Chegou a pandemia, fechou a China, o cara não tinha mais negócio. Entende? Ele não tinha negócio, porque se a China não produz, não manda para ele não tem produto, ele não tinha uma segunda saída, ele não tinha outro fornecedor em outro lugar do mundo, ele não tinha carga em mar. Acaba o negócio dele. Como assim, sabe? Ah, mas é porque lá é mais competitivo. Ok, mas você tem que ter 10, 15% de margem de segurança em algum outro lugar, em alguma outra coisa. Tudo bem, pandemias não acontecem todo dia, mas ela pode te ensinar o quão frágil está a tua cadeia de suprimentos, no geral. O quão frágil está a tua relação com fornecedores, porque só está em um lugar. E esse lugar pode ter sanções comerciais contra o Brasil, pode ter problemas políticos internos, externos, pode ter guerra, pode ter muita coisa. E vai deixar para correr em cima da hora? Não, e tem aquela questão do just in time, que é bem comum as empresas fazerem. Eu sou totalmente assim, cara, não sou adepto do just in time na maioria dos produtos. Existem alguns realmente você consegue fazer isso, claro, mas como você falou, armazenagem não é uma coisa que tipo, vou arriscar aqui, só estou esperando, depende desse container para vender. O just in time ele funciona para quem realmente tem uma armazenagem maior, que consegue, né, faz tudo isso. Mas muitas empresas acham que o just in time é para todo mundo. E aí aplica o just in time na operação, cara, um container que atrasou, o cara perdeu venda, perdeu dinheiro, naquele mês não faturou nem perto da meta, gera uma confusão, gera um estresse para a gente de carga, para o armador, para todo mundo, gera um estresse absurdo. Então, assim, ter a estratégia, entender o seu produto e como a sua estratégia não vai gerar problema no final. Não adianta você falar, eu sou inovador aqui, vou fazer um just in time na empresa, né? Normalmente quem chega nela, chega na empresa nova, cara, vou fazer um just in time, que eu já faço outra empresa lá também. E o nosso negócio é muito bom, porque daí fluxo de caixa, não sei o quê, e no final dá uma cagada gigante. E aí isso acontece muito, né? E tem um problema que é assim, ó, eu vejo que o importador que é analista, que olha a sua cadeia como um todo, ele leva vantagem daquele que está olhando pedaço a pedaço. Porque todo pedaço se tenta compensar o problema do pedaço anterior. Vamos dizer que o transporte internacional atrasou 5 dias, aí você vai apertar o despachante. O despachante faz o trabalho dele em tempo normal, e aí liberou a carga, mas você está ainda 5 dias atrasado. Aí você vai lá e pressiona a empresa de transporte rodoviário, por exemplo, achando que é isso que vai resolver seu problema. E às vezes o problema estava lá no início. Você não deveria ter escolhido um frete via Europa, por exemplo, porque teu contrato não cumpria isso. Então, eu vejo que leva vantagem muita em mitigar risco, em trazer mais solução, quem está olhando essa logística como um todo, ter essa habilidade logística de análise e tal. Eu acho que essas pessoas... Aí sim, você pode fazer um just-in-time, organizando todas as pontas, tendo visibilidade, tecnologia... Aí vai. Mas concordo contigo, não é para todo mundo, não é para todas as mercadorias, depende muito do que você está fazendo e como você distribui ela depois aqui no Brasil. É isso aí. Até uma pergunta que eu vou te fazer agora, Arlon, para a gente conversar aqui. Mas existe algo diferente nesse tipo de importação de produto, né? Que talvez nem todos os agentes de cargas estejam preparados ainda. Como é que você vê esse mercado, né, atendendo esse tipo específico de produto hoje? Tem sim, tem sim. Uma das coisas que mais pega no mercado de bens de consumo é porque como você está importando o produto pronto, você está revendendo ele aqui no Brasil, de repente a tua margem não é tão alta. E para a tua margem não ser tão alta, você tem que tentar melhorar esses custos logísticos para tu chegar no Brasil mais competitivo e vender mais competitivo ou aumentar um pouco a tua margem de lucro. Para isso, alguns agentes de carga, eles têm uma forma de negociar com armadores que a gente chama de named account, que são contratos de frete específicos combinados entre o agente de carga, o armador e o importador, que fazem com que o armador te dê mais competitividade, às vezes no frete, ou uma segurança melhor num espaço, num equipamento, blá, blá, blá. Ao mesmo tempo, você se compromete com ele a entregar aquela regularidade, aquele volume, aquilo específico, e todo mundo ganha porque fica um pouco mais
certo, assim, fica já pré-combinado e estabelecido daqui para frente, assim. Esses contratos, eles têm um pouco, são mais longas as durações das validades, né? Então, por exemplo, hoje, se você vai comprar no mercado que a gente chama de spot, esse mercado de negociações de todo dia, você tem o frete válido por 15 dias, um mês. Nesses NACs, a gente consegue fazer, às vezes, 3 meses, 5 meses, 6 meses, uma tarifa fechada, com um espaço garantido, com aquela regularidade. Você me entrega 10 containers por mês, eu vou guardar 10 containers por mês, 10 equipamentos, eu vou te dar um frete um pouco mais acessível, mas eu, armador, também sei que você vai me entregar 10 containers por mês. Então, eu tenho aquele faturamento correto. Tentar negociar isso agora, nessa situação atual, é totalmente sem noção. Não dá, esquece. Agora é quem paga mais está levando. Agora está bem complexo. Mas para quem planeja a sua logística anual, para quem não quer ficar tanto nessa sazonalidade, nessa loucura, e quer focar em outros gargalos, essa é uma saída muito boa, que nem todos os agentes conseguem fazer, porque para tu negociar isso com o armador, você tem que ter força. Negociação, você tem que ter um bom histórico, o seu agente ele tem que ter firme o suficiente, um bom relacionamento e com volume para dizer para o cara, ó, eu combinei com o importador, tá certo isso. E não vou ficar especulando e vou ficar enganando o armador com isso e nem o importador. É um amarrado entre os três. Eu acho que para quem tem 5, 10 containers por mês e está a fim de arriscar, não é arriscar, mas está a fim de investir um tempo determinado, pode levar uma boa vantagem com o agente de carga correto amarrando esse contrato entre você e o armador ou a companhia aérea em relação a isso. Eu acho que vale muito a pena. Mas hoje, nesse momento, por exemplo, Arlon, acho que os bids não estão ocorrendo, né? Acho que as empresas não estão conseguindo bids, né? Não, esse é um momento atípico, né, Josiane? E o momento atípico levou empresas a fazerem também respostas atípicas, né? O armador que antes tinha aquele contrato, que era um frete bem mais agressivo e que tinha 10 containers, agora está dando 2 para aquele cliente. Talvez não deixe de cumprir, mas está dando menos e dizendo para o cliente, cara, eu tenho um pool aqui de 20 clientes, eu não posso botar só a sua carga, eu tenho que distribuir um pouco em pouco porque está faltando espaço. Os fretes estão lá nas alturas, eu preciso também faturar agora, né? Porque há momentos no mercado, como foi em 2015, se eu não me engano, 2015 ou 2016, que o frete estava $25, né? Então, eles tentam compensar e fazer da logística o melhor cenário. Essas empresas também são feitas para faturar, às vezes abusam, às vezes sofrem muito com a falta desse faturamento. Então, eu acho que o planejado mais longo prazo, o planejado olhando assim, se eu sou regular importador e eu estou olhando o frete médio que eu estou pagando nesse ano, pode te trazer grandes saídas, pode te trazer uma logística bem mais eficiente. A distribuição de cargas, botar 2 nesses NACs, 2 eu pago mais caro para o armador, os outros 6 eu vou para o mercado, e eu faço um médio disso. Cara, é extremamente mais inteligente. Você não fica na mão, que é o grande cenário agora que está acontecendo. Os importadores estão ficando na mão, porque não dá para esticar um navio, né? Ele não é feito de borracha para poder esticar para o lado e botar mais carga. Então, tem que ter um pouco desse senso entre toda essa cadeia logística aí. E eu acho que esses named accounts, por exemplo, que foram feitos lá em janeiro, fevereiro, onde o mercado estava estável, ainda estão levando certa vantagem hoje. Não com a mesma quantidade de containers, espaço, etc., mas você tem aqueles 2, 3 containers que você está pagando um frete bem abaixo do mercado, porque você combinou isso com o armador lá no início do ano ou no meio do ano, por exemplo. Não, a gente está ouvindo bastante as empresas que fazem bid em algumas períodos do ano, né? Mas eu não sei, eu não entendi ainda se é só China, Brasil, Ásia, Brasil, ou se também Europa, Estados Unidos está com esse mesmo problema. É geral isso. Cara, é geral agora, cara. O que está acontecendo, o problema, o principal é a falta de containers, né? Os containers, eles não estão rodando da forma correta. Então, o principal gargalo está lá nos Estados Unidos. A pandemia afetou lá bem feio, né? Até agora, até hoje, a data de hoje, enfim. E o que está acontecendo? Tem menos gente nos portos para operar os navios e fazer o handling dos containers, etc. Tem menos caminhões na rua, porque os caminhoneiros às vezes estão internados, porque estão com Covid, porque tem restrições nos estados de ir e vir, e com isso os containers, que nos Estados Unidos a maioria também não fica no litoral, né? Então o container chega no litoral, mas ele tem que pegar um caminhão ou um trem para o interno dos Estados Unidos, e para isso está levando cada vez mais tempo. Esse container está demorando para rodar. Tem uma estatística que mostra que um container médio, assim, normal, ele está rodando de 2 a 3 vezes só por ano. Entende? É muito pouco, sabe? Tem que aumentar essa eficiência. Mas por que não aumenta? Free time de 30 dias, burocracias internas, a pandemia agora atrasando
todo o resto da operação da cadeia logística, impacta. E agora, a maioria dos contêineres vazios estão lá nos Estados Unidos, as fábricas estão fechadas, eles não estão reexportando, não estão conseguindo liberar porque a aduana não está trabalhando em tempo integral, nananá. Está faltando contêiner na China para continuar reexportando, está faltando contêiner no Brasil para continuar reexportando, e para fazer essa... As empresas de leasing aumentaram, leasing de containers, elas aumentaram, eu li num artigo, eu não vou lembrar a fonte, assim, o Google pode trazer isso para nós, 3 vezes, eu acho, ou 2 vezes o normal que eles alugavam de containers para armadores. Então, eu acho que os armadores já raparam, inclusive, os containers de todas as empresas de leasing de container que tinha no mercado. Caramba. Então, é isso que está acontecendo agora, e é por isso que parece que está tudo virado do avesso. É falta de equipamento mesmo. Não está no lugar certo, onde tem uma carga pronta para ser exportada. Ele está lá em outro lugar que não tem uma carga pronta de ser exportada, e o custo de remoção disso é muito alto. Então, o armador, ele não quer fazer isso agora, entendeu? Ele não quer arcar com esse custo. É engraçado falar, mas ele está repassando no nível de frete, mas não está arcando com esse custo 100% como deveria, né? Algumas coisas eles já fizeram, já estão movimentando. Mas se eu pudesse chutar ou prever, cara, não normaliza até o meio do ano que vem. Meio do ano que vem. É o que eu também conversando com as empresas que a gente tem aqui, a projeção é até o mês 6. Mês 6 diante, com a vacina, com tudo isso que está acontecendo, mês 6 deve normalizar. Aí volta. Até porque ainda vai ter entrega da vacina ainda também. Tem essa questão, que não vai parar. Vai ser uma confusão. Dependendo de qual vai ser uma confusão, cara. Dependendo de qual vacina for escolhida, olha, vai ser bastante complexo. Dá mais um capítulo do nosso Fora de Órbita aqui. Mas aí traz alguém específico para essa parte aí, porque, cara, tem vacinas que só podem ser movimentadas a menos tantos graus, e aí vai ser uma confusão, vai se parar muita coisa para isso acontecer. E tem que chegar, imagina, tem que chegar para 7, 8 bilhões de pessoas. Né? Não, vai ser uma loucura. Mas nós somos logísticos, né, Arlen? Então a gente vai dar um jeito de encontrar... A gente tem que resolver isso aí. Resolver isso aí, né? Nada de que um bom café e um computador para tu começar a destrinchar as coisas e perguntar coisas, tu não faça isso, entendeu? Então, é assim que funciona. É isso aí. Arlen, até para a gente finalizar aqui, já estamos chegando ao fim do nosso webinar, eu queria falar com você o seguinte, agora é a hora do jabá, tá? Então, eu trouxe um conteúdo muito bacana, eu acho que foi um dos melhores que a gente já fez até hoje aqui. Que legal. E justamente agregar, né, as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, essa informação que realmente vale ouro, cara. Hoje você vai ler alguns artigos, poucos falam na lata mesmo, olha, tem que fazer isso, aquilo, são várias dinâmicas. É ensaboado, né? É ensaboado, é sim e não, pensa, não pensa, e aqui a gente é bem direto. Eu gosto das coisas dessa forma, eu acho que quem está nos assistindo, nos ouvindo, também vai gostar bastante desse formato que a gente criou aqui. Então, eu queria ver de você, Arlen, o que torna hoje a Royal Cargo diferente dos demais agentes de cargas e por que alguém deveria contratar vocês para esse tipo de produto, por exemplo, que é o bens de consumo? São os bens que de legal. Consumo. Bom, eu gosto quando a gente tem uma conversa sem esse jabá primeiro, assim, honesto e transparente. Eu acho que traz mais relevância e no fim, nós como especialistas, não nós como vendedores. Eu gosto bastante disso. Bom, para a Royal, a gente tem 2 diferenciais hoje para bens de consumo que faz a gente ter um pouco de sucesso aí nessa área. O primeiro é a tecnologia. Eu vou bater nessa tecla de novo, por quê? Porque a Royal tem um portal que você consegue acompanhar em tempo real as suas cargas, saber os status delas, todos os follow-ups, pegar documentos, tudo na palma da tua mão. Ele é web, você consegue ver pelo seu celular, pelo seu computador, ou em qualquer lugar que você tiver internet. Além dessa tecnologia específica, que é legal, inclusive consegue te dizer KPIs do tipo, quantos contêineres você embarcou cada semana, cada mês, cada ano, qual foi o frete médio que você pagou, o transit time médio desse ano, daquela origem e destino, qual o seu principal exportador, qual o seu principal produto. A gente tem muita informação compilada para análise, além dos processos dia a dia com todas essas informações, mas eu ainda tiro mais o chapéu ainda para minha empresa nesse ponto, pelo Alan. O Alan é um robô que a gente tem, a nossa inteligência artificial, que a gente não põe ele em comunicação com o cliente, então não é aquele chatbot meio chato que você tenta tirar uma dúvida e o chatbot não te entende, né? Para nós, o Alan, ele é um robô que traz muita rotina. Então, desde estar conectado com o armador e pegar informação em tempo real, via APIs, que são essas portas que cada mudança
puxa do sistema do armador para o nosso e a gente consegue levar essa informação automática para o nosso cliente, a gente tem um processo de controladoria dentro da empresa, o que previne muito erro e traz muita visibilidade para o nosso cliente. Então, o Alan, todo dia de manhã e todo dia no final do dia, ele passa um scanner no nosso sistema e vê coisas simples, assim. Por exemplo, ele vai analisar todas as cargas que estão chegando no Brasil e vai me dizer quais delas que estão há 6, 7 dias de chegar que, de repente, não foram lançadas à Senha Mercante, ou que tem alguma inconsistência naquela árvore de atividades ou de processos que a gente colocou. Nós estamos economizando uma pancada de problemas. Nós estamos, porque a gente tem essa visibilidade, ela cai para todos os gerentes da empresa, e aí a flexibilidade de lá, ó, temos a informação, pode dar um problema lá antes do problema acontecer. E antes do problema acontecer, de fato, é economia de custo, de tempo, de insatisfações, é a entrega do que a gente combinou. Então, a Royal ela tem um diferencial bem grande nisso. Você tem informação em tempo real e tem controladoria através de sistemas. O nosso analista ele tem mais tempo para olhar a tua operação com carinho e destrinchar o problema quando ele vem. E o segundo ponto é a gente tem um setor bem legal chamado de inteligência logística. Esse setor ele é de graça, o cliente não paga nada. Ele tem pessoas especialistas para o trabalho antes e depois da Royal Cargo. A Royal ela é um agenciador de frete internacional. Mas antes e depois, você tem que lidar com algumas situações. Por exemplo, né, se você está falando de importação, sua carga chega no Brasil. Como é que está a tua distribuição? Como é que está o teu armazém? Como é que está o teu transporte rodoviário? Esse departamento ele é responsável por te ajudar a achar gargalos e te ajudar a achar a solução sem custo algum. Então, são pessoas especialistas que a Royal dá um a mais, assim, de graça para você usar. Estou inseguro aqui com o porto que eu estou descarregando, estou inseguro com esse armazém que está me distribuindo. Tem gente ali para tentar destrinchar junto contigo, especialista em logística, especialista em armazenagem, distribuição. Então é um a mais, sem custo algum, você não tem um adicional no frete, você não paga para usar isso nem nada, mas para te ajudar um pouco a encontrar esses gargalos, porque o dia a dia a gente sabe que é corrido, essa parte de pesquisa, o Brasil é muito grande, né? Às vezes seu cliente pediu para entregar uma carga lá no meio de Minas Gerais, você faz a sua logística por Itajaí, Santa Catarina, e não tem tempo de ir lá em Minas Gerais descobrir qual é o melhor EAD para mandar sua carga. Qual é o melhor. Então, esse setor ele faz isso, e a gente tem levado boas soluções para os nossos clientes da casa, em relação a, estou com uma dificuldade aqui, ou estou desconfiado de que a minha operação não está boa aqui. Pessoal, inteligência logística, você pode analisar para mim, e tem uma consultoria grátis nisso. Então, esses dois pontos a gente tem levado uma boa vantagem aí no mercado para os clientes de bens de consumo. Que legal, cara. Nossa, diferencial. Eu sempre falo assim, quando eu pergunto normalmente para a gente de carga, cara, qual é o teu diferencial? Muitos me falam, é o meu serviço, é porque eu entendo mais, é porque eu tenho um follow-up que faz isso. Hoje isso aí já é passado, já não é mais nada de diferente, todo mundo fala a mesma coisa. E aí, quando eu faço essa pergunta, eu tenho feito ultimamente aqui na nossos webinars, no Fora de Órbita, já tem respostas muito melhores. Respostas, olha, cara, eu sou diferente porque eu faço isso, isso, isso e isso, que poucos fazem. Então, é muito legal e, claro, eu acho que por isso que a gente convidou aqui também, para trazer um pouco dessa inovação, não só do que você tem feito nos últimos anos, mas da forma como isso evoluiu rapidamente, né? Então, você foi um dos caras que nos ajudou muito aqui também a evoluir como empresa, como plataforma, como uma solução para a Comex. Então, cara, agradeço muito aqui por ter participado. Foi realmente um conteúdo muito legal aqui. Quem está nos assistindo, nos ouvindo, tenho certeza que gostou bastante das informações que você passou aqui. E vai começar a olhar um pouco mais com carinho para o Container, vai pesquisar um pouco mais, vai usar o Alan aí para ajudar no dia a dia. Então, acho que... E conversar com seu agente, né? Conversa mais com seu agente, conversa mais com ele, explica mais dele, suga mais dele as informações necessárias. Eu acho que se tu levar isso para casa e para o teu dia a dia ali, você já vai sair na frente. É isso aí. Pessoal, muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui no Fora de Órbita. Foi um prazer enorme ter nosso convidado aqui hoje também. Ficamos à disposição, nossos canais de comunicação, LinkedIn, o nosso próprio WhatsApp, que está no nosso site, e também pelo Instagram. Até a próxima, nos vemos em breve. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Valeu.